E aí, André, Ô Cícero, beleza? eu tô reforçando aqui com o pessoal para entrar, viu? Beleza, tô aqui no aguardo, tranquilo. Tá bom. André, nós estamos aí com 140, mais ou menos, pedidos de vaga de UTI. Caramba, Para tu ter ideia de 140. quanto que a gente tem que estar discutindo perfis, porque assim, né, a gente não tem, não consegue abrir tantas vagas, mas não tem como. O hospital tem um limite de. Hoje, várias pessoas me ligaram dizendo que estão exaustas, né? Na escala, querendo entregar a escala, entendeu? Tu vê como a coisa não é Cara, fácil, né? realmente a gente tá chegando quase no esgotamento. Eu estava conversando com o Flávio Melo hoje, agora à tarde, ele falando a mesma coisa, que lá no HTI, por exemplo, a pressão está muito grande Ninguém para aguenta mais. receber Covid, né? É, Assim, porque está todo mundo desesperado. A Unimed tá colocando tá o mais topado. servidor, né? Exatamente. E, cara, realmente é um negócio que não sei, a gente não tem nem solução para, assim, não tem mesmo, né? Cara, É uma situação exatamente isso. Por complicada. isso que a gente tem que ter muito bom senso. A gente, hoje, por exemplo, chegou um senhor lá na porta do Hospital do Matadouro, que eles estavam 92 anos, Covid, não, já tentaram as UPAs, tá, foi acolhido no hospital, que é um hospital de menor porte, para a gente trabalhar exatamente, né, como lidar com esse paciente, porque essa semana teve uma reportagem de uma família de um rapaz, de um senhor também de 80 e tantos anos que terminou não sendo regulado. Então, precisa trabalhar bem como é que a gente vai discutir com essas famílias esse assunto, porque vai ser, nesses próximas 2, 3 semanas, vai ser uma coisa extremamente Complexo, comum, né? né, cara? É. Comum. É exatamente isso, começar a discutir com as famílias a gente nem fala mais de otimizar, né? Porque otimizar já não é mais possível, né? Num caos não se otimiza mais nada, né? Agora é tentar minimizar o caos, né? Pelo Exatamente. menos tentando, assim, utilizar os recursos que ainda sobram, né? Que ainda existem da melhor forma possível, né? Porque Exatamente. senão, Eu acho que é nesse sentido que a gente vai conversar com esses médicos hoje, no sentido deles entenderem que tem hora que a gente tem que priorizar. É a hora que a gente está discutindo, né, cara? Não tem como. eu coloquei assim, Cícero, claro que assim, cuidado paliativo é uma coisa muito complexa, muito extensa, né? Mas acho que tem gente entrando aqui. Uhum, tem. Estão me falando aí, pedindo para tu adicionar. Tá. Então, assim, eu foquei mais numa introdução, né, de princípios, socorro, e dessa parte legal, né, essa parte de legislação, de resoluções, eu acho que é o que mais importa para a gente no momento, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu ver se o pessoal está me falando aqui se tem mais gente para entrar. Boa noite aí para quem está entrando, viu, pessoal? De um dia extenso de reuniões, né? O Erion já está na área, o Erion está no grupo de para treinar porque André a gente está pensando na rede municipal fazer um centro para infusão de medicamentos, entendeu? E porque É, a gente visualizando o esgotamento da rede em relação a leitos, essa talvez seja um caminho. O Elion está trabalhando junto com a Dolores nesse sentido, entendeu? claro que, assim, é algo que se pode fazer, né? Já está sendo feito na rede privada, né, de certa forma, né? A Unimed tá com centro de infusão também, né? Isso. E, Foi exatamente pensando nela que a gente se espelhou, né? é, é isso aí. Deixa eu ver quem mais que está pedindo para entrar aqui. Por enquanto, só um pouquinho, André. Mais alguém aqui? Deixa eu ver.
Camila ou Antônio? Tá aqui, peraí. Acho que entrou aqui. Boa noite aí para quem está entrando, pessoal. Acho que... Aí, L-A-B-A. Não, cabelo. Tá. Espera mais um pouquinho aí, 5 minutinhos. Você que manda aí. Tá sendo gravado, inclusive, essa reunião aqui. Certo, não, vamos dar só uns 5 minutinhos que o pessoal está saindo do plantão aqui. Deixa aqui. Boa noite, Camila. Para quem está entrando, a gente já está aguardando um pouquinho mais, 5 minutos, viu, pessoal? Para um pouquinho mais de gente entrar, tá? Final de plantão, e a gente já começa. Para introduzir o assunto, André, a gente está agora no Hospital José Sampaio, que é um hospital da prefeitura, pleiteando habilitação para cuidados prolongados, né? Então, esse é uma primeira conversa nossa, mas que a gente vai ter outros encontros exatamente para estruturar essa possibilidade, porque cada hospital, a gente viu que a melhor forma de organizar a rede do município, por exemplo, é colocando em cada hospital uma função, uma excelência, né? E hospitais do porte dele, para cuidados prolongados encaixa bem, entendeu? Uhum. E ontem mesmo a enfermeira me falando de um senhor desse que acompanhava no São Marcos, já com muito meta em todos os órgãos, pedindo acesso central. Aí eu disse, opa, vamos aprender aqui que a gente pode usar o subcutâneo para grande parte dessas medicações. Vamos ver medicação por medicação, orientar quais as que a gente conseguia fazer sem um acesso central. Então, é um começo, né? Porque precisa fomentar isso aí para a gente ter um hospital que trate bem esse tipo de paciente, né? Porque ele requer alguns cuidados que os outros terminam não sabendo dar. Né? Não tem dúvida, esse fluxo, né, na verdade, é uma organização do sistema em níveis hierárquicos, é uma coisa até, de certa forma, óbvia, né, que outros lugares já fazem, né, então, assim, não dá para todo mundo ficar batendo cabeça e fazendo a mesma coisa, né, então, alguém vai atender a fase aguda, alguém vai atender a fase a fase mais crônica, alguém vai fazer mais uma área ou outra, ou seja, alguém vai teria que ficar fora, sem Covid, por exemplo, para poder continuar conduzindo as doenças que continuam acontecendo em paralelo ao Covid, né?
Então, esse nível hierárquico aí, ele é essencial para a organização, senão você não consegue otimizar nada, né? Não consegue otimizar serviço de saúde, recursos, e aí fica só batendo cabeça e a coisa não vai para lugar nenhum. Acho que a gente pode começar, viu, André? Que aí, É, como ela está sendo gravada, eu replico para quem isso. não pôde assistir, tá bom? Tá gravado, aí a gente pode deixar depois aí para... Combinado. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou só perguntar se você está tudo certo aí, se vocês estão vendo. Apareceu aí? Apareceu, doutor, dá para ver direitinho. Tá, então deixa eu só ajustar aqui a tela. Bom, boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite que o Dr. Cícero fez para que a gente fizesse essa conversa, né, essa aula, mais uma conversa sobre cuidados paliativos pelo HGV. Eu vou falando e vou aceitando as pessoas aqui, tá? E é um prazer grande falar sobre isso aqui com vocês e, como eu falei, vai ser mais uma conversa, né? Então, eu vou fazer uma exposição e a gente vai, vocês podem em qualquer momento levantar a mão aí, comentar, e acho que vai ser importante essa participação de vocês todos, tá? Agradecer também a presença, né, de todo mundo que está entrando aí, que entrou. Realmente, depois de um dia de trabalho, nos dias de hoje, né, dias de Covid, que está todo mundo cansado, exausto, saindo de plantão, entrando em plantão. Então, a gente sabe que é uma dedicação extra que a gente precisa, né, para depois, além de tudo isso, ainda assistir uma aula, tentar aprender um pouco mais, né? Cuidado paliativo é muito complicado a gente falar numa aula só, né? Cuidado paliativo é toda uma especialidade hoje em dia, né? Está virando especialidade, inclusive, e são muitos aspectos a serem abordados. Aqui a gente vai falar um pouco, basicamente, de um aspecto mais principial, né? Ou seja, de princípios do funcionamento do cuidado paliativo, e a gente vai falar um pouquinho de legislação, resoluções, coisas mais práticas, para que a gente tenha um maior conhecimento e que nos dá o respaldo para tomar conduta médica no dia a dia, na frente do paciente, na enfermaria, na UTI, né? Em frente à família do paciente. Então, acho que isso vai ser talvez o nosso maior objetivo, né? Então, assim, começando, falar de cuidado paliativo nesse momento é primordial, assim, é muito importante por tudo isso que a gente está vendo que o nosso país está passando, né? Estamos com a pandemia, né? Aqui são algumas notícias do ano passado, notícias desse ano, ou seja, taxa de ocupação de UTI, não tem vaga de UTI para todo mundo. O doutor Cícero acabou de me falar que nós temos, no estado do Piauí, mais de 140 solicitações de vaga de UTI, taxas de ocupação acima de 90%, em alguns lugares 100%, né? E essa frase aqui, né? A população não pode morrer por falta de leitos de UTI. Então, falar de cuidado paliativo nesse momento vem bem a calhar, porque o cuidado paliativo ele está muito relacionado com dois fatores, ou dois parâmetros que estão muito presentes no nosso meio hoje. Um deles é o sofrimento, né? A gente vê um sofrimento muito grande das pessoas, dos familiares, né? E como a gente vai ver na frente, o cuidado paliativo ele está muito relacionado com isso, né? Com o suporte às pessoas, o suporte aos familiares, né? Com a qualidade de vida e com o controle ou a tentativa de eliminar o sofrimento, né? Ou pelo menos amenizar, e também está muito relacionado com a otimização dos recursos, que são finitos, sempre foram, né? Falar que não tem vaga de UTI não é novo, sempre foi difícil vaga de UTI, né? Por exemplo, então isso fica de forma muito potencializada agora, né? Então, se a gente conseguir organizar o serviço da melhor forma possível e otimizar o uso de recursos, na verdade, o cuidado paliativo ele traz um ganha-ganha para todo mundo, né? Para a família, para os pacientes, para os profissionais de saúde e principalmente para o Estado, né? Para quem está
tá gerindo todos esses recursos, né? E aqui mostrando que a utilização do cuidado paliativo ela é crescente, né? Tem um estudo em inglês mostrando que principalmente nos próximos 20 anos, a necessidade vai ser cada vez maior de cuidado paliativo, de pessoas em cuidado paliativo, né? No mundo, né? Inclusive. E, infelizmente, o Brasil ainda está muito, muito distante de um cuidado paliativo eficaz, ou pelo menos aceitável, né? Aqui é um ranking de qualidade de cuidados em final de vida, né? Um risco de qualidade de morte, digamos assim. E o Brasil está lá no ranking de 40 e no 38º lugar, né? Então, o Brasil não é um local hoje adequado para se morrer, né? Isso é o que essa revista diz. A gente precisa mudar esse cenário urgentemente, mais do que nunca, né? Então, eu vou falar para vocês um pouco de conceito e princípios, né? Alguma introdução que eu sei que para muita gente já sabe, mas acho que vale sempre a pena a gente revisar, tá? E vou falar para vocês um pouco de legislação e vou finalizar com técnicas de comunicação. Vocês vão ver ao longo da apresentação que a comunicação sem dúvida, um dos maiores pilares do cuidado paliativo, mas não só disso, né? É um dos maiores pilares de todo o cuidado médico, né? De todo o cuidado em saúde, eu diria, né? Não só médico, no cuidado de todos os profissionais de saúde, saber se comunicar bem com o paciente, com familiares, talvez a pedra fundamental do que a gente faz, né? E está totalmente relacionado com a relação médico-paciente, tá? Então, vamos lá. Conceituar. Cuidado paliativo é importante. Esse aqui é um conceito da OMS, né, 2002, é um conceito que tem quase 20 anos, mas é bem atual, ele foi revisto, inclusive. É uma abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras de vida através da prevenção e o alívio do sofrimento, identificação precoce e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Então, a gente frisou aqui que o cuidado paliativo ele não é um paciente, não é o paciente paliativo, o paciente que não é paliativo. A gente não deve falar assim. O cuidado paliativo ele é uma abordagem, é uma técnica, é uma forma de conduzir o paciente, né? E aqui a gente vê também que não tem em nenhum momento escrita a palavra morte, né, ou sofrimento. É uma abordagem que tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com participação da família, tem a ver com alívio do sofrimento e não só sofrimento físico, psicossocial e espiritual também. Então, é importante que vocês entendam isso, o cuidado paliativo, como uma abordagem, como uma técnica, né? Não apenas como uma categorização ou caracterização de um paciente, mas é uma abordagem que deve ser conhecida de todos e tomada por todos que tratam de pacientes, tá? Então, assim, esses são os principais princípios, a gente vai falar um pouquinho deles de forma rápida, tá? Então, assim, a OMS diz que o cuidado paliativo ele tem determinados princípios, né? O primeiro deles, reafirmar a vida e considerar a morte como natural, né? Então, assim, a gente não podemos deixar de considerar toda a tecnologia, o avanço tecnológico, as novas medicações, novos equipamentos para tratar doenças, né? Isso é visível, né? O mundo evoluiu muito do ponto de vista tecnológico nas últimas décadas e com isso trazendo benefícios para a medicina, né? Em todas as áreas. Ou seja, o cuidado paliativo não é contra ou não está falando contra a utilização de técnicas modernas para tratar de saúde, para recuperar a saúde das pessoas. Mas também não advoga a favor da manutenção da vida a qualquer custo, né? Que com essas técnicas, com o avanço científico, é praticamente possível se manter um organismo, de certa forma, com batimento cardíaco, com função respiratória e com função renal, mesmo quando a vida não é mais viável, né? Então, o cuidado paliativo ele tem que encontrar um meio termo, aí, um equilíbrio entre esses dois extremos, né? Não postergar nem acelerar a morte, né? Então, quando o processo de morte ele já está estabelecido. Aqui eu trago para vocês
3 conceitos que muitos já conhecem, né? Então, de forma rápida, a eutanásia é o ato de abreviar a vida de forma deliberada, né? Mas com um sentido de compaixão, com um sentido de aliviar sofrimento, né? No sentido em que há um sofrimento muito grande e que esse sofrimento deve terminar, né? A eutanásia ela é crime, né, no Brasil e em alguns países, e é tipificada para isso, né? No Brasil não, ela não é permitida, né? Do outro lado, nós temos a distanásia, né? A distanásia nada mais é do que o que a gente falou, né? É o prolongamento artificial de uma vida que não é mais viável, né? É muito conhecida nos meios jurídicos como obstinação terapêutica, nos meios bioéticos, né? Então, é uma obstinação terapêutica. Infelizmente, a distanásia é um processo muito, muito, muito comum no nosso meio hoje, em todos os meios. Se a gente for, às vezes, numa UTI, e a gente tivesse a oportunidade de perguntar para cada paciente se ele queria estar ali, queria estar passando por todo aquele processo, é possível que muitos diriam que não, né? Então, isso é distanásia, você realmente instituir terapias para manutenção artificial da vida frente a um sofrimento muito grande, quando essa vida não é mais viável. E no meio disso está a ortotanásia, que é nada mais do que, termologicamente, seria a morte correta. Ou seja, eu vou utilizar os meios disponíveis para aliviar o sofrimento, mas frente a uma vida que não tem mais reversibilidade, eu não vou instituir medidas para tentar mantê-la de forma artificial, tá? Então, a ortotanásia seria, para o meio bioético, a melhor saída, de acordo com o cuidado paliativo, para que aquele paciente tenha uma passagem, uma morte ou um fim de vida o mais digno possível, o paciente e seus familiares, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente na legislação, né? O cuidado paliativo está pautado no alívio de sintomas desagradáveis. Então, a palavra paliar quer dizer uma palavra, ela vem do pallium, que é uma palavra latina que quer dizer cobrir, né, um cobertor, né? Então, ele vem como uma forma de cuidado, cobrir, tratar, aliviar sintomas. Então, a pauta maior do cuidado paliativo é o cuidado ao paciente. Então, a gente deixa de olhar para a doença e começa a olhar para o paciente, né, que tem dor, que tem dispneia, que tem náusea, que tem dor abdominal, que tem fadiga, e vamos tratar cada sintoma no intuito de melhorar a qualidade de vida ou pelo menos diminuir o sofrimento daquele paciente, né? E a gente tem alguns conceitos como o sintoma total, que deriva da dor total, que nada mais é do que uma transcendência dos sintomas, né? Não é mais um sintoma físico especificamente. É um sintoma que ele já tem um cunho psicológico, social, espiritual, sintoma total. Então, para isso, a gente precisa, como eu vou falar já, de uma abordagem muito intensa no sentido de multidisciplinaridade, no sentido de acolhimento familiar, né, para que esse sofrimento, esse sintoma seja adequadamente tratado, tá? É muito importante esse conceito, que é integrar-se ao tratamento curativo, né? Na verdade, a paliação, ela não eu não chamo cuidado paliativo na hora que não tem mais nada para fazer, né? Então, é muito comum essa ideia, né? Eu estou tratando um paciente, chegou um ponto, não dá mais, aí o paciente está mal, está ruim, chama o paliativo. Não, está errado. O cuidado paliativo, isso é o que eu acabei de falar, né? Como se fosse uma dicotomia, tratamento curativo, tratamento paliativo, mas, na verdade, eles andam juntos, né? Desde o início do tratamento de uma doença grave, de uma doença crônica, de uma doença ameaçadora à vida, o cuidado paliativo é importante, desde o início, né? Porque essas doenças, elas são doenças que levam a sintomas crônicos, sintomas de difícil controle, levam a problemas psicológicos, problemas sociais, e o cuidado paliativo ele serve para, juntamente com o tratamento convencional ou curativo, melhorar a capacidade e as condições de vida daquele paciente, daquela família, né? Então, o que a gente vê num gráfico é mais ou menos isso daqui, né? Desde o início da doença,
a gente tem o tratamento curativo sendo instituído, mas juntamente com o paliativo aqui embaixo, tá? E à medida que evolui, eu vou ter picos de utilização dos dois cuidados, e à medida que a doença evolui mais ainda, eu vou ter uma diminuição da ação da equipe, do time de cuidado de tratamento especializado curativo, e vou ter um aumento da ação do time de paliação, do time paliativo. E um detalhe dessa imagem, para vocês verem aqui, é que o cuidado paliativo não acaba aqui, né? Não acaba na morte. O cuidado paliativo tem o luto, né? Então, dentro do cuidado paliativo, também está incluso não só o cuidado aos familiares, como também o cuidado no luto, no pós-morte, que é muito importante também para essa família que está sofrendo, tá? Integrar aspectos psicológicos e espirituais, como a gente já falou, né? Aqui eu coloco a importância muito grande da equipe multidisciplinar, ou interdisciplinar, ou transdisciplinar, como se fala hoje em dia, né? Não se faz cuidado paliativo sozinho, o médico sozinho não faz nada. É preciso de uma equipe grande, com todos os seus componentes, enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, assistente espiritual e vários outros, para que esse suporte seja dado da melhor forma possível, né? E como eu falei, com o suporte multidisciplinar sendo instituído no início do tratamento, por incrível que pareça, existem estudos mostrando que o cuidado paliativo, ele aumenta a sobrevida. Olha só, o objetivo do cuidado paliativo é não instituir medidas terapêuticas desnecessárias, não a prolongar um sofrimento, mas ser instituído da forma correta, por exemplo, nesse estudo aqui em câncer de pulmão, houve um aumento da sobrevida. Os pacientes viveram melhor, os pacientes que fizeram suporte paliativo viveram melhor e talvez por isso viveram mais do que os pacientes que não submeteram a um tratamento paliativo. Ajudar o paciente a ter uma vida ativa até a morte e, claro, suporte aos familiares, como eu falei. Então, assim, na verdade, o cuidado paliativo ele tem essa característica, né, de acolhimento, né? É muito importante a comunicação, né? Comunicação e feedback com a família e com o paciente, como a gente vai falar, e ela é pautada em traçar objetivos terapêuticos, que podem ser mudando ao longo do tempo, mas que existe toda uma ciência envolvida. Não é, cuidado paliativo não é só um cuidar de qualquer jeito, dar remédio para sintoma, não. O cuidado paliativo ele é pautado em fluxos, ele é pautado em estratégia de tratamento, em objetivo, cumprimento de metas, como a gente vai ver. Deixa eu admitir mais alguém aqui. Bom, então, resumindo, o cuidado paliativo, o principal objetivo é a qualidade de vida, procurar abordar o indivíduo em todas as suas dimensões, física, psicossocial e espiritual, e lembrar bem disso, cuidado paliativo e curativo andam juntos para doenças crônicas. Não devemos considerar ou pensar o cuidado paliativo como uma forma de cuidar de um paciente terminal. Não é isso, o cuidado paliativo não é isso. O cuidado paliativo anda junto com o tratamento desde o início, tá? Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mão. Eu vou passar para uma fase, para um assunto um pouquinho mais duro, que é a legislação, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E nessa fase agora, eu peço que participem, quem quiser participar, porque talvez seja o momento em que algumas dúvidas surjam, né? Então, vamos lá. O que tem de legislação? Então, falar sobre morte num país com a cultura do Brasil é sempre muito complexo, é sempre muito complicado. Falar sobre cuidados durante a fase final de vida, sobre dignidade humana, sobre direito à vida, é sempre muito difícil, né? Não só para nós médicos, como para os juristas, os advogados, os especialistas em bioética. Então, a gente tem alguma legislação que fala sobre isso e é importante que todos vocês conheçam, tá? Então, essa resolução aqui é a resolução que foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Deixa eu admitir mais alguém aqui. Que foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina, 1805. Deixa
tirar bem aqui isso aqui, pronto. 1805 de 2006, e é importante que todos conheçam essa resolução. Não sei se todos conhecem, eu me lembro da publicação dela, que gerou alguma polêmica que a gente vai falar. Então, o artigo 1º é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, em fase terminal, de enfermidade grave, incurável, respeitada a vontade da pessoa ou seu representante legal, tá? Então, não esqueçam dessa palavra aí, respeitada a vontade da pessoa, seu representante legal, que vocês vão ver que essa comunicação ela é obrigatória a ser feita em todo esse processo, tá? Então, o médico tem a obrigação de esclarecer ao doente, o representante legal, as modalidades terapêuticas adequadas. A decisão deve ser registrada no prontuário sempre e é assegurado ao paciente, o representante legal, o direito de uma segunda opinião, tá? Então, esse é o artigo 1º e... Deixa eu ver aqui. E o artigo 2º, o doente, esse é muito importante. Cuidado paliativo, a ortotanásia não é abandonar o paciente, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu digo às vezes para os meus pacientes que, quando a gente conversa, não vai levar um paciente para a UTI, que é muito mais trabalhoso, é muito mais complexo cuidar desse paciente sem instituir as medidas mais intensas e mais agressivas de sobrevida. É mais difícil, né? Então, o doente continuará a receber os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. Assegurada assistência integral ao paciente, tá? E, mais uma vez, ele fala, a decisão mencionada deve ser precedida de comunicação e esclarecimento sobre a morte encefálica ao representante legal do paciente, do doente, tá? Bom, o que aconteceu, né? Aqui um pouquinho de história, né? Para quem é mais novo, talvez não lembre disso. Essa resolução foi publicada em 2006, né? Em 2007, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, né, para que essa resolução fosse cancelada, né, não fosse permitida. E porque ele considerou que a ortotanásia seria uma forma de eutanásia, ou uma forma de homicídio, não tipificada no Código Penal brasileiro, a gente vai falar sobre isso, e que a UCFM não teria uma autorização ou uma prerrogativa legal para opinar sobre esse tipo de acontecimento, nessa seara, né, na seara da morte, né? Então, isso foi bem complexo na época, gerou muito debate no meio jurídico, no meio bioético, né? Então, essa ação civil pública houve uma liminar, uma antecipação de tutela, e a resolução foi cancelada. Realmente ela foi deixada a Justiça Federal cancelou a resolução, né? Aqui eu trago só alguns conceitos, né, que o Ministério Público utilizou para isso, né, falando sobre conceito de crime analítico, o que seria o crime omissivo, comissivo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas só para falar para vocês que o homicídio e a eutanásia, eles são tipificados, sim, como crimes comissivos na legislação atual, né, sendo que o homicídio eutanásico chamado homicídio privilegiado, né, quando há essa questão de a compaixão, então é um crime menos de menor impacto, digamos assim, tá? E o auxílio ao suicídio também é tipificado como crime. A ortotanásia não está tipificada, né? Mas a interpretação do Ministério Público à época foi de que a ortotanásia seria uma omissão e, por isso, poderia ser, essa resolução não poderia existir, né? Ela seria tipificada como crime. Mas o que acontece é que, na verdade, a interpretação do Código Penal pela Justiça Federal foi que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia ou podia agir para evitar o resultado. Ou seja, é algo que eu vou fazer do ponto de vista médico que vai evitar o resultado final. E o que a gente entende por ortotanásia é que aquele momento em que não há reversibilidade da doença, limitar tratamento, eu não estou, de forma alguma, evitando o resultado final, né? Não estou modificando o resultado final, eu estou apenas evitando o prolongamento inevitável de um processo de morte com sofrimento, tá? Então, seria o que a gente chama de omissão de assistência, que é inútil.
Então, não teria esse caráter de omissão. Isso, ao contrário da distanásia, né, que ela pode sim ser tipificada como lesão corporal, constrangimento ilegal, tortura e tratamento cruel. E isso é feito no nosso meio nos dias de hoje, né? Assim, claro que não intencionalmente, mas a gente tem que prestar muita atenção para o fenômeno da distanásia, tá? Bom, mas o fato é que em 2010 a Justiça Federal julgou a liminar e considerou que a resolução é válida. Então, de acordo com a Justiça Federal, o CFM tem sim competência para editar a resolução, né, que não versa sobre direito penal e sim sobre ética médica, né, e a resolução está sim de acordo com a sistemática jurídica penal no Brasil. Então, em 2010, a Justiça Federal fomentou ou validou, digamos, seria a palavra correta, validou a resolução da ortotanásia, e aqui eu trago até mais ou menos o que tem, não precisa ler tudo, né, mas ele chega à conclusão de que a ortotanásia, ela chegou à conclusão da atipicidade, ou seja, não é um processo típico, não é crime, não está tipificado, né, a prática da ortotanásia, e mais uma vez eu sublinho aqui, autorizada por quem de direito. Então, hoje, essa resolução ela está em vigor. A ortotanásia, ela, do ponto de vista ético, profissional, médico, pelo Código de Ética, ela é permitida, contanto que siga-se um trâmite que é uma boa comunicação com o paciente e com a família, tá? Existe uma discussão ainda nesse meio que é a questão da não existência de uma lei específica sobre a ortotanásia, né? Então, existe uma resolução do CFM, né? Existe a Constituição Federal, né, que em seus artigos pétreos coloca como a defesa da dignidade da pessoa humana como um direito primordial do ser humano, do brasileiro, né, do cidadão, mas não existe uma lei específica, né? Então, o que a gente tem hoje são 2 projetos de lei no Senado. Esse projeto, que é o 116/2000, ele exclui de ilicitude a ortotanásia, ele é um anteprojeto do Código Penal, tá? Está em tramitação. E tem um outro projeto que também está em tramitação, que dispõe especificamente sobre os direitos da pessoa em fase terminal, que seria um projeto maior, que vai dispor ou vai trabalhar melhor a resolução do CFM. Tá? Então, hoje, o que a gente tem é uma resolução do CFM que versa sobre a ortotanásia, que, como vocês viram, está muito ligada à autonomia do paciente e a uma boa comunicação, mas que nos defende nós, profissionais de saúde, principalmente defende o indivíduo, né, a pessoa, o paciente, o doente, nos defende de medidas invasivas ou de medidas desnecessárias para prolongar um processo irreversível de morte, prolongando, portanto, um sofrimento que poderia ser evitado. Tá? O Código de Ética Médica, 2019, para finalizar, ele tem alguns artigos que falam sobre isso, como, por exemplo, o artigo 41, que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste, o seu representante legal, ou seja, é vedado ao médico a eutanásia. No entanto, nos casos de doença incurável terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, que é a obstinação terapêutica ou distanásia, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente, na sua impossibilidade, seu representante legal. Então, pessoal, não esqueçam nunca de falar com o paciente, de falar com o familiar, representante legal e registrar tudo em prontuário. Tá? É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Tá? Então, a autonomia do paciente como um direito humano previsto no Código de Ética Médica. Tá? E, para finalizar,
E para completar, na verdade, nós temos a resolução 1995 de 2012, que eu acho que alguns aqui conhecem, que é uma resolução muito importante. Ela veio para complementar a resolução de 2006, que ela fala sobre as diretivas antecipadas de vontade. Não sei se aqui vocês já ouviram falar, a maioria pode já ter ouvido falar, mas o que ela diz, né? O artigo 1º, definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévios expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamento que quer ou não receber no momento que estiver incapacitado para expressar. Ou seja, eu tenho o direito de falar o que eu quero, a que procedimentos eu quero ser submetido no momento em que eu não puder mais expressar minha vontade, tá? O médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que eles foram diretamente comunicados pelo paciente. Culturalmente, é muito difícil ainda no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, as diretivas antecipadas elas já são realidade no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a lei das diretivas sai de 1969, né? Muito tempo atrás. Mas, culturalmente, o Brasil ainda está engateando muito nesse sentido. Mas, imagina como seria muito mais fácil, muito mais adequado, muito melhor para o paciente, muito melhor para o serviço de saúde, se todo esse sistema fosse estabelecido no início de um diagnóstico, de um tratamento, ou até antes mesmo, né? A diretiva antecipada, ela pode ser feita por qualquer um de nós, né? Tem colegas nossos que já têm sua diretiva antecipada, registrada em cartório, né? Em que ele determina quais são os procedimentos que ele quer ou não se submeter em um momento em que não tiver mais capacidade de decidir. Tá? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Se não, eu vou seguir em frente. Bom, então, como a gente falou, falhou aqui para mim. Como a gente falou reiteradamente ao longo da aula, a comunicação é essencial, né? Talvez seja o pilar básico do cuidado paliativo e até da relação médico-paciente como um todo, né? Então, precisa entender que a comunicação é muito importante. E existem diretivas, existem técnicas, existem estratégias de comunicação e a gente vai falar de uma delas aqui para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui. Bom, então, comunicação interpessoal, que só uma breve introdução, né? É importante que seja levado em consideração vários fatores, né? Contexto, cultura, valores individuais, experiência, interesse, expectativa, ou seja, é um processo complexo, né? Em que a gente deve fazer de forma até, inclusive, estratégica e com técnicas específicas, né? Bom, aqui eu trago assim, alguns elementos, parece simples, mas é sempre bom a gente lembrar que o comportamento empático é essencial para uma boa comunicação, né? Eu falo, quando eu era professor, falava muito para os alunos, quando a gente falava sobre processo médico, eu falava, claro, que existem várias formas de você ser processado como médico, né? Você tem que entender do que está fazendo, tem que instituir o melhor tratamento, tem que estudar, tem que entender, tem que ou seja, instituir a melhor medicina possível. Mas o fator primordial é a relação médico-paciente. A forma como você se comunica com o paciente é o fator mais importante no momento em que um paciente descontente vai ou não entrar com um processo ético ou civil, né? Então, alguns elementos do comportamento empático são simples, mas é sempre bom lembrar, são sensatos, né? Utilizar sorriso, ou seja, claro que com sensatez, né? No momento correto e no cenário adequado, né? Permanecer em silêncio enquanto tu fala, né? Manter contato nos olhos, manter um tom de voz suave, ouvir atentamente. A capacidade de ouvir é uma das mais importantes, né? Para que você mantenha uma boa comunicação, né? Falar com o corpo na direção, se a gente trabalha muito, então tem aquela tendência de estar ocupado e falar com o paciente, cortar a fala do paciente, ou falar de lado, membros cruzados, ou fazendo movimentos, ou seja, o comportamento empático, não verbal, ele é muito importante para que a comunicação seja feita da melhor forma possível.
E, claro, escutar é um dos pilares de uma boa comunicação, tá? A gente sabe que na terminalidade existe o que chama de conspiração do silêncio, né? Ou seja, a gente está lá com um paciente com familiar com discurso verbal otimista, focado às vezes em assuntos superficiais, mas uma linguagem não verbal que expressa o agravamento da situação. Então, a gente deve evitar isso, né? Tem que tentar ser um pouco mais coerente, né? Tentar manter uma coerência entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Muitas vezes a gente acha que o paciente não quer saber e a gente se surpreende muito, né? Na minha área, oncologia, a gente se surpreende muito com isso, né? Bom, então, como informar? Né? Existem várias técnicas, né? Uma delas é o protocolo Spikes, eu vou falar rapidamente dele, foi uma publicação de 2000, e ele traz, assim, passos, 6 passos para que se faça uma comunicação adequada. E não é só ser empático ou ser educado com o paciente. Existem técnicas, existem formas de você fazer isso de uma forma mais adequada e que é comprovadamente eficaz, né? É mais eficaz se comunicar dessa forma, né? Então, o protocolo Spikes, ele traz alguns conceitos, né? Como cenário, percepção, convite, conhecimento, emoção e conclusão. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles rapidamente para a gente finalizar, né? Então, primeiro passo, cenário, preparar-se para comunicar. Eu não vou dar uma má notícia para um paciente, conversar com um familiar, num corredor cheio de gente, com passagem, com barulhento, em que eu tenha vários motivos de desconcentração. Então, eu tenho que me preparar com o ambiente, eu tenho que me preparar com os membros da família, de preferência sentado, demonstrando disponibilidade e demonstrando atenção àquela pessoa, né? Permitindo pausas e interrupções, tá? Passo 2 é mais do que óbvio, né? Ouvir antes de falar, né? Então, ouvir o paciente é sempre muito importante. Antes de falar, pergunte o que já foi conversado, o que você já sabe até agora, o que tem sido feito, o que lhe preocupa, o que você está sentindo, né? Então, o ouvir é muito importante, tá? Comunique, invitation, o convite, né? Comunique na medida que ele for solicitado, né? Então, pergunte para o paciente o que ele quer saber, se ele tem mais alguma dúvida, né? Se tem mais alguém da família com interesse em saber até onde ele quer saber da situação, né? O paciente ou familiar, né? Passo 4, conhecimento. Torne as informações acessíveis. Dê as informações para o paciente. Ele precisa saber do que se passa na saúde dele, do que se passa com o tratamento, com os procedimentos, com o que está sendo feito. As informações elas têm que ser introduzidas aos poucos para que possam ser assimiladas. Às vezes a gente fala um monte de informação para um paciente e ele não estava preparado para aquela quantidade de informações, não tinha conhecimento prévio suficiente, não tinha conhecimento cultural suficiente, ele não vai entender nada, né? Então, seja claro, com a linguagem compreensível, evite franqueza excessiva, no sentido de tentar ser realmente sensato na passagem da informação, tá? Passo 5, a empatia, né? Então, é o momento em que você tem que demonstrar solidariedade, empatia, para que isso não seja um processo mecânico, né? E, sexto passo, não menos importante, trace um plano, né? Então, no final da comunicação, é importante que se trace um plano. Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes, quando a situação está difícil, e são muitas queixas, e são muitas perguntas, e são muitas dúvidas, eu falo o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos traçar um plano, vamos traçar uma estratégia. Qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade do nosso tratamento? É tratar a dor? A dor está incomodando mais? Vamos tratar a dor primeiro. Depois a gente vai para o segundo passo, que é conversar sobre o tratamento. Depois a gente vai para o terceiro passo, tá? Então, trace um plano e revise o plano. Esse plano deve ser revisado sempre, né? Então, eleja metas, delegue responsabilidades, discuta o tratamento, né? Então, aqui, esse slide, ele fecha com esse final da comunicação. Então, é importante saber o que o paciente quer, né?
se ele não tem uma diretiva antecipada, prévia, é nesse momento em que eu vou saber se o paciente quer ir para a UTI, se ele quer ser entubado, se ele quer ser submetido a uma alimentação por sonda, se ele quer ser submetido a uma diálise, se ele quer, ou seja, se ele quer passar por processos e procedimentos que podem não reverter uma situação de saúde e que podem, de certa forma, aumentar o sofrimento, né? Ou não aliviar o sofrimento, né? Então, o conhecimento é importante, a comunicação é importante, a empatia é importante, né? E, principalmente, é importante que toda essa conduta, toda essa estratégia seja traçada de forma conjunta. Paciente, familiares, médico, serviço de saúde, né? Eu não tenho dúvida de que esse processo, ele seria útil para todos, né? Para nós, profissionais de saúde, porque estaremos fazendo o que nós somos preparados para fazer, que é cuidar da vida e da saúde das pessoas, né? Principalmente aliviando o sofrimento. Seria útil para o paciente, principalmente, porque estaria tendo uma dignidade em um momento difícil de sua vida, que é o final da vida. E, sem dúvida nenhuma, teria uma questão de otimização de recursos, né? Você deixar de utilizar recursos indevidos, recursos tecnológicos, recursos que são tão escassos no nosso meio hoje, deixar de utilizar esses recursos para quem não precisa, sem dúvida teria um efeito muito grande no nosso meio, especialmente falando em momentos de crise, como é o momento atual, de uma crise na saúde sem precedentes, tá? Então, eu não sei se esse é o último slide. Entrando gente aqui ainda. Tá, então era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Espero, tomara que não tenha caído aqui, não estou vendo ninguém aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo aí. Era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês participem aí, comentem. E assim, eu vou para finalizar. Como eu falei, esse assunto é um assunto muito complexo, não dá para abordar num dia só, em uma hora. Aqui foi só uma introdução. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Foi só uma introdução. E eu vou convidar vocês a assistir uma complementação disso que eu falei, que é a parte bioética do processo de cuidados paliativos. Nós temos, no momento, um mini curso de cuidados paliativos ocorrendo no CRM Piauí. Tá? Tá inclusive gravado, está lá no YouTube, acessível para quem quiser. Tá? São 3 módulos, 4, acho que nós estamos no 4º módulo, vai ser amanhã, o módulo de bioética. Tivemos aulas já de profissionais especialistas em cuidados paliativos do Brasil inteiro, né, a nível nacional, e várias aulas muito boas, e eu convido todos a participarem da aula de amanhã de bioética, que vai destrinchar de forma muito mais precisa, com certeza, de forma muito mais profunda o que eu falei hoje aqui. E as aulas anteriores são disponíveis no YouTube também, na página do CRM Piauí, para que sejam vistos e por todos, para que a gente possa aí melhorar o nosso conhecimento no cuidado aos pacientes e beneficiar a todos. Tá ok, pessoal? Era isso. Algum comentário? Alguém quer falar? Não estou vendo ninguém, então não sei. Não, muito bem. Amanhã a gente acompanha assim, André. Eu acho que é importante, porque nesse período agora a gente tem que decidir muito desses casos que a gente está recebendo, né? Nas UTIs Covid. Isso, exatamente. Então, eu resolvi trazer dessa forma porque a gente precisa disso mais do que nunca, né? Então, não tem sentido a gente, num recurso tão escasso como é o atual, talvez colocando pacientes que não deveriam estar no UTI ou outros recursos
outros procedimentos mais, não no sentido exclusivo de otimização, mas no sentido de cuidado mesmo ao paciente, né? Então, é mais do que claro que você instituir medidas invasivas, agressivas em um paciente em que não tem viabilidade ou reversibilidade no seu processo de morte, você está fazendo mal ao paciente. É uma distanásia, né? A distanásia, ela é ruim. A distanásia, ela aumenta o sofrimento. A distanásia, ela é errada do ponto de vista jurídico também. Então, é muito importante que a gente saiba disso, né? Para que a gente possa fazer o melhor para o paciente e para todo o sistema de saúde. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar, gente? Um comentário aí? Acho que todo mundo entendeu bem, viu, Cícero? Ou não entendeu nada. Boa noite, professor. Ô, Antônio. O Antônio, deixa eu fechar aqui. O Antônio é nosso residente R3 de Oncologia do HU, terminando agora a residência e vai entrar no mercado de trabalho aí da Oncologia como um reforço aí para a nossa comunidade oncológica do Piauí. Pode falar, Antônio. O chefe, como o doutor André, não tem como sair bem formado, né? Complementando até, é interessante que a aula foi um oncologista falando de cuidados paliativos, mas lembrando que não é só câncer que a gente trabalha nos cuidados paliativos. Então, às vezes, o paciente ele tem múltiplas comorbidades, ele é um cardiopata, ele tem uma estenose aórtica grave, ele tem uma hepatopatia crônica avançada, ele tem um quadro de fibrose pulmonar intensa, e esses pacientes também são candidatos a terem suporte paliativo, e às vezes a gente percebe que tem talvez uma dificuldade maior na identificação desses outros tipos de comemorativos. Então, mesmo essa aula sendo um oncologista, mas não é só o geriatra que palia paciente, não é só o oncologista, mas todas as especialidades elas têm que ser bastante participativas em relação a isso. O paciente, geralmente, ele é um paciente com múltiplas comorbidades. Então, geralmente, ele não tem só um fator, principalmente o paciente oncológico, ele é um cardiopata, ele é um pneumopata, ele é um ex-tabagista, ele é um etilista. Então, ele tem outros tipos de comorbidades que tem que ser avaliada nos cuidados paliativos, e é interessante a gente ter essa visão global do paciente. Muito bem falado, Antônio. Muito bem, muito bem. E assim, o que você falou foi muito importante, porque às vezes a gente já vê que os médicos, os profissionais, eles já entendem um pouco o cuidado paliativo no paciente oncológico, né? Então, ele já vê um paciente oncológico com doença avançada e ele já sabe que existe a ortotanásia, que esse paciente eu posso não instituir medidas invasivas, mas esse conhecimento ele é menos divulgado ou menos profundo, menos capilarizado para outras doenças, que muitas vezes tem prognóstico pior, né? Uma insuficiência cardíaca classe funcional 4, por exemplo, uma doença renal crônica grave, uma insuficiência hepática grave, elas são doenças que muitas vezes têm prognóstico pior do que a doença oncológica, né? do que um tumor avançado. E esse paciente, ele não pode ser preterido na hora de um bom cuidado paliativo. Ele deve sim também ter o seu cuidado paliativo, o seu suporte, a sua abordagem paliativa instituída para que ele possa ter também uma dignidade na hora do final de vida, né? Em todo o processo, não só do final de vida, em todo o processo de sua doença, inclusive. Situações importantes e algumas técnicas de cuidados paliativos sempre tentar identificar que existe um conceito de acompanhante alfa, né? Um acompanhante que todo mundo tem medo, que é aquele acompanhante que é um pouco mais ríspido, que às vezes ele é um pouco mais intenso na conversa, questionativo. Por isso que é importante ter total conhecimento sobre o paciente. Quando for discutir com o paciente, leia muito bem o prontuário, tente mostrar o mínimo de dúvidas possíveis. Além tente sempre manter
nível da altura do olhar, né? Que você tem que estar no mesmo campo de visão do paciente. Então, os dois devem estar ou os dois em pés ou preferencialmente os dois sentados, bem acomodados na hora de passar a informação. E muitas vezes quem está passando a comunicação, ele tem que ter um conhecimento global também sobre a questão da espiritualidade. A espiritualidade é muito importante, então é bastante envolvida essa questão da fé. Então não é ter descrença sobre a fé do acompanhante ou do paciente, mas tentar utilizar aquilo para que ele consiga ter um conhecimento maior e uma profundidade maior do que está acontecendo, né? Expor a limitação humana de cada pessoa, né? Sem ser totalmente questionativo em relação à esperança ou à fé do paciente, né? Até porque nós médicos não temos esse direito, talvez, de tirar mexer totalmente com a esperança do acompanhante ou do paciente. O outro detalhe, eu trago uns detalhes que eram detalhes que eu tinha como dúvida antes, que o doutor André, com outros preceptores, conseguiram tirar com maestria. Paciente em emergência, ele pode ser submetido a um suporte paliativo exclusivo, não invasivo? Pode, mas isso tem que ser muito bem trabalhado e você tem que ter tempo. Então, não adianta você destinar 5 minutos, 7 minutos para conversar com esse acompanhante. Você tem que ter tempo, 15, 20, 40 minutos, às vezes uma segunda, terceira reunião, para conseguir estabelecer muito bem esse laço, esse contato. Você tem que criar um vínculo com o acompanhante, com o paciente. Então, é possível, num momento de emergência, você instituir medidas não invasivas? Mas você tem que ter tempo hábil também para isso. Muito bom, Tony. Perfeito. Comentou muito bem. Mais alguém, gente? André, boa noite. Abel aqui que está falando. E lá, grande Abel. Tudo bom? Primeiramente, parabéns aí pela explanação. Eu acho que esse é um caminho irreversível, né, que a gente está tomando nos últimos anos, né, de um conhecimento melhor dos cuidados paliativos em todos os ambientes, né, do cuidado com a saúde do paciente. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar particularmente, assim, que é interessante a gente constatar, é esse contato que, felizmente, é cada vez mais precoce do médico com o tema, né? Provavelmente, os médicos que já têm 10 ou 15 anos ou mais na estrada aí, já foram ter contato com o cuidado paliativo depois de completar a sua formação, tanto na graduação, né, como na residência médica. Eu, particularmente, na graduação, vi muito pouco, na residência da clínica já vi, mas ainda peguei uns resquícios de coisas que, felizmente, pelo menos acredito, que os atuais residentes já não veem mais, né? Quer dizer, você lembra dos kits que o pessoal chamava lá dos M1, M2, né? Quer dizer, tinha um paciente em cuidado paliativo que o pessoal prescrevia, juntava Ampliquitil com Dolantina, com Dormonide. Quer dizer, era um tratamento nada individualizado, que não direcionava a queixa do paciente, quer dizer, o que é que você estava tentando tratar ali. Hoje, assim, felizmente, a gente não toma mais conhecimento disso, né? Quer dizer, porque já avançaram os conhecimentos acerca desse tipo de cuidado, e direcionando, como você bem destacou, né? Em visar o doente e não a doença e ver o que aquele paciente está precisando naquele momento, né? Então, para que você vai dar um Ampliquitil se o paciente eventualmente estava com dor, né? Para que você ia dar um Dormonide se o paciente eventualmente está num quadro de estado confusional, enfim, eram medidas nada embasadas, né? E que uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente destacar é que nessa era de medicina baseada em evidências, os cuidados paliativos estão inseridos aí, né? Todos esses cuidados que a gente faz, né, em cuidados paliativos, eles têm respaldo em medicina baseada em evidências, como, por exemplo, a segurança em você usar opioides, né, e saber que isso não vai abreviar o tempo de vida do paciente, se usado de forma adequada. Vários desses mitos, assim, que a gente, quando não tem muito contato, né, com esse tipo de conduta, né, com esse tipo de cuidado com o paciente, pode cair, né, nesses mitos, nesses falsos conhecimentos e até limitar
o seu cuidado com o paciente. Então, quer dizer, aqui a gente está discutindo no âmbito aí do HGV, mas no ambiente que vejo que tem residentes aqui participando, né? Quer dizer, já vão tendo um contato e já mais direcionado, né? Com profissionais que já estão com ampla experiência aí no assunto. E qual a visão que você tem tido, assim, desse avanço dos cuidados paliativos na formação, né? Das equipes de saúde, incluindo aí os médicos mais jovens? Muito bem, Abel, é isso mesmo, concordo com você, né? Acho que, como você bem falou, o cuidado paliativo ele é bem individualizado, né? O cuidado ele é individual, né? Cada paciente tem a sua história, tem os seus sintomas, tem o seu sofrimento próprio, né? Em todas as esferas. Isso deve ser considerado na hora do cuidado paliativo. Então, ele é individual. É outra coisa que você falou, né? A gente se fazia muito isso na residência na nossa época, alguns 15, 20 anos atrás, assim, você vê que o processo de comunicação, ele é uma coisa muito importante, né? Talvez nem, em muitos casos nem existia o processo de comunicação, né? Então, para você instituir ou deixar de instituir medidas terapêuticas, é muito importante, é essencial, é primordial que tenha o contato, que tenha a comunicação com o paciente, com o familiar, com a anuência, com entendimento, né? Com objetivos traçados, né? Com metas a serem seguidas. Então, isso é o cuidado paliativo, né? Então, ele é individualizado, ele tem participação ativa do paciente e dos familiares, e ele é científico, né? Como você bem falou, né? Ele é científico, as medidas são embasadas, o tratamento ele é todo embasado cientificamente, não é só achismo, né? E é isso, né? A gente, como você falou, a gente é uma evolução, né? O cuidado paliativo no Brasil ele evoluiu muito nos últimos anos. Eu quando fiz residência de clínica médica, eu tive na faculdade, eu acho que muito pouco contato, na residência de clínica médica pouco, na residência de oncologia eu já tive bem mais contato. Na época tinha um serviço de cuidado paliativo no hospital que eu fiz residência, que a doutora Glenda, que é a nossa paliativista aqui, principal de Teresina, era chefe na época lá do Hospital das Clínicas da USP, né? Ela era chefe do suporte paliativo da época lá, quando eu era residente. E tive a grata surpresa de depois trabalhar com ela aqui em Teresina. Assim, realmente já tinha, naquela época, uns 15 anos atrás quase, era realmente um processo muito início, né? Não se falava muito, e às vezes existia até uma certa discriminação do paliativo, né? Parecia que você não queria mais fazer nada pelo paciente, quando na verdade, como eu falei, fazer cuidado paliativo é mais difícil, inclusive, do que instituir todas as medidas possíveis e não ter uma boa comunicação com o paciente, não individualizar o tratamento, não dar suporte familiar, não dar suporte integral. Então, isso é bem mais difícil, demanda tempo, como o Antônio falou, demanda estudo, né, demanda paciência e demanda muito humanidade também, né? Perfeito, André. Obrigado aí pelos esclarecimentos e os comentários. Valeu. Mais alguém, gente? Comentando até, professor, em relação a os cuidados paliativos estarem evoluindo e terem diretrizes, qualquer coisa, existe algumas diretrizes do Chus Weasley que são interessantes e são alguns tópicos, né, que às vezes entrando no próprio site vocês conseguem identificar o que hoje é distanásia, o que hoje é má conduta em relação ao cuidado paliativo no site do Chus Weasley. Isso. Tem o site do ISA, tem também a Academia Brasileira de Cuidados Paliativos, né? E tem um também, André, eu não sei qual que é o site exatamente, mas é tipo umas respostas rápidas, né? Como é que é aquele site que tem tem um de cuidado paliativo que é Quick Questions, alguma coisa assim, que é tipo um pergunta e resposta, assim, o que fazer em cada situação. Eu lembro de já ter visto algo Meio nesse conceitual, sentido. assim, né? Mais É ou uma... Depois, se eu encontrar, eu até compartilho com o pessoal, mas tem algum que eu já vi que é bem o que fazer em determinada situação em praticamente um slide, assim, que ele, uma páginazinha que ele é bem objetivo. muito bom, muito bom. Mais alguém, gente?
Quer falar, Cícero? Alguma coisa? Não, acho que tá ótimo, André. Aí, só, André, depois me passa direitinho como é que a gente tem acesso à aula amanhã do CRM para que eu possa divulgar para todo mundo. E sempre Tá. que tiver os eventos de lá, me avisa que eu compartilho. Tá, eu vou pedir para a Maria Aline mandar. Ela é a conselheira responsável pela parte acadêmica, né, científica. Eu vou pegar o organograma que tem lá, o organograma não, o calendário, né, de aulas. Amanhã vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, viu? Então você entra no YouTube, CRM Piauí, tá lá. Acho que é 7h30 ou 7h30. Aí vai estar lá. Mas tu me confirma direitinho, que aí eu Não, falo. eu vou confirmar. A minha informação que eu estou te dando aqui não é certa, não. Eu vou confirmar e te mando com mais precisão. E se tiver material também, me manda que eu compartilho com quem assistiu a aula, Tá tá bom. bom? Tá, Pois, beleza. meninas, muito obrigado, André, pelo... Eu sei que nesse período todo mundo está cansado, exausto, mas é bom a gente também estudar um pouco e dar, né, deixar nossa conduta cada vez mais embasada em conhecimento. Uma coisa que a gente está sofrendo muito nesses dias, né? É isso aí. Então, meninas, muito obrigado, André, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Cícero. Eu que agradeço a todos que estão aí, todos que participaram. A gente vai gravar, essa aula foi gravada, né? Então a gente pode disponibilizar depois. Obrigado, Antônio, Abel, que participaram aí da discussão, e a todos os outros. Socorro, né? Estou vendo aqui só o nome dela aqui, é Socorro, que participou, grande amiga do HU, né? E a todos os outros participantes também. Agradeço a presença e uma boa noite a todos. Que fiquem bem, fiquem salvos, né? Fiquem com saúde e vamos aí continuar nossa missão no cuidado à saúde das pessoas que precisam, né? Gratidão, doutor, pelas suas palavras. Eu achei assim a temática gostosa de se aproximar, né? A gente que sabe que quer trabalhar com uma equipe multi, dentro desse contexto todo e saber realmente esses princípios que você falou aí, eu não tenho um bocado de coisa para me dar uma lida. Eu acho que isso envolve também segurança do paciente, qualidade assistencial, né? Envolve uma das métricas que a gente precisa pensar, que é justamente o conforto, a comunicação entre a família. Nossa, muito legal, doutor. Obrigada, viu? O doutor Obrigado. se postou aí Eu sei, gente, doutor André, tudo que você fala é lindo demais. É um profissional ímpar. O que o doutor Antônio falou aí é certo. Você é um profissional que faz a diferença onde está. Um Obrigado. abraço, meu amigo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Pois então, vamos encerrar, né? E desejo uma boa noite a todos, né? E bom trabalho amanhã. Um abraço, pessoal. Tchau.